das pessoas que conseguem ter essa noção da saúde mental. Só que nós temos um fator, que é o que eu queria saber, o quando que concorrer à candidatura para presidente da República ou da política virou um desejo teu. Porque, por mais que tu tenha essa consciência, executar isso com essa tarefa, eu acho que tu tem que abrir mão disso, eu acredito, tô supondo, né? É verdade. Mas sabe, Rodrigo, tem uma coisa muito legal que eu faço a vida inteira. Acho que na vida você tem que ter coerência em tudo que você faz, né? Senão as coisas não acontecem. E eu sempre gostei das ciências políticas, escrevi livros, e eu tive assim, sempre tive muito apreço pela palavra. Para mim não tem palavra em vão. A palavra é uma coisa sagrada. A palavra é uma coisa que a gente tem que dar o peso devido. A palavra não pode ser uma coisa que você joga no ar assim, não. Então, essa história de ponderar, pensar antes de falar, é uma coisa que eu sempre fiz. E sempre me sinto um traidor quando eu usurpo dessa santicidade da palavra. A palavra é uma coisa muito importante. E acho que essa campanha presidencial é isso. Eu quero falar as verdades, eu quero conversar com as pessoas. Se eu vou ganhar ou não, é o segundo resultado. Mas essa história de nós precisamos pacificar o país, nós precisamos restabelecer o diálogo, a confiança, curar as feridas dessa polarização. Porque essa polarização, né, Rodrigo, só piorou a vida das pessoas, cara. As pessoas perderam emprego, perderam famílias, perderam parentes queridos por causa da pandemia. E o que as pessoas precisam fazer hoje é voltar a conversar. Esse negócio que a divisão hoje não é que ela está só na política, está na família, está nos amigos. Pô, você tem às vezes um amigo que gosta do Lula, do Bolsonaro, e as pessoas não se falam mais por causa da política, que é uma coisa boba, né? E eu tenho, por exemplo, um irmão que é bolsonarista roxo, deputado estadual em São Paulo, o Frederico Dávila. E aí todos os repórteres perguntam assim, e como é que é a conversa de almoço? Eu falei, não, a gente conversa em almoço porque nós temos outras afinidades além da política. Eu adoro meu irmão, a gente bate papo, conversa de fazenda, conversa dos filhos, conversa de viagem, conversa de livros que a gente está lendo, filmes que nós assistimos, série. Então você não precisa pegar o que você discorda. Aliás, eu acho que uma das coisas dessa beleza de restabelecer o diálogo é descobrir o que nós temos em comum com as pessoas, as afinidades e não as divergências. E nesse mundo polarizado, a gente quer conversar sobre as divergências. Vamos descobrir o que nós convergimos para começar o diálogo? E com certeza, por que o podcast virou uma terapia, que eu digo? Porque aqui foi exatamente isso. A gente conversou com pessoas de todos os espectros políticos. E a gente vê que quando a pessoa está dialogando, tira a rede social, tira esse distanciamento, essa polarização, senta aqui, a gente consegue ver. Eu conversei com pessoas de diversos partidos aqui. E a gente falou, olha, como a gente tem várias coisas em comum. Sabe, como a gente tem 70%, 80% de coisas que a gente gosta e a gente pode navegar nesse universo. E no outro, esses 20% geralmente envolve política, que é o quê? A gente precisa estudar e conversar para entender, porque eu acho que a maioria das pessoas vê a lataria do carro, mas não vê o motor. É verdade. Que daí eu acho muito legal isso do Centro de Liderança Pública, porque eu acho que, acredito que isso mostra um pouco para as pessoas, para elas entenderem como a máquina funciona. Exatamente. E tem uma coisa muito legal, esses 15 anos que eu fiquei tocando o CLP, trabalhando com cidades, estados, em melhoria de política pública. Quanta gente boa tem na política. Quanta gente boa quer fazer o certo. Desde uma diretora de escola que está preocupado com o futuro dos alunos, se o aprendizado está acontecendo, o bom professor que estimula o aluno a querer voltar o dia seguinte para a sala de aula, o bom policial que ajuda na comunidade, o bom político que quer comprar as brigas políticas para fazer as coisas. Eu falo assim, puxa, o Brasil tem essas ilhas de excelência. E é uma coisa que eu sempre me pergunto assim, por que a gente não aprende com as ilhas de excelência? Por que, por exemplo, o Piauí não pode aprender com Santa Catarina como melhorar o nível de vida, o IDH das pessoas aqui? Por que no mesmo país que nós moramos sob a mesma lei, a mesma Constituição, você tem um estado que nem Santa Catarina, que tem índice de desenvolvimento humano quase igual ao da Europa do Leste, e você tem o Piauí, que é quase igual à Nigéria. Não é um país, cara. O que a gente não pode aprender? Por que a gente não pode aprender educação com Pernambuco e o Ceará, que estão fazendo um exemplo, uma educação primária, principalmente fundamental 1, super boa? Por que a gente não pode aprender tecnologia, aqui mesmo, com Floripa, ou com o Porto Digital em Recife? Então, está faltando um pouco dessa troca. Nós entendermos onde é que estão esses níveis de excelência e um aprender com o outro. E sabe por que isso não acontece? Porque a gente não quer dar o crédito para o adversário político. Cara, você não tem a grandeza de chegar e falar, putz, esse cara aqui, eu discordo dele politicamente, mas ele fez uma coisa legal.
Aí vão falar assim, então você não é tão fiel ao nosso partido, você não é tão... Cara, não tem nada a ver, tá feito, precisa ser aplaudido, precisa ser reconhecido. Então, eu acho que uma coisa que nós precisamos fazer para restabelecer esse diálogo é o reconhecimento das coisas boas. Nós temos de primar pela excelência. A excelência tem que ser sempre reverenciada, não importa quem é que faça. E eu acho que isso que é um sinal de grandeza das pessoas. Se a gente tiver um pouco mais disso, o Brasil sai dessa polarização e vai aprender muito um com o outro. E quem sabe vão construir um país melhor. Eu acredito. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!